A série de mensagens na qual nós estamos falando, começamos domingo passado, é uma série que tem como a importância a palavra de Deus diante daquilo que nos acontece diariamente. Como nós vimos no domingo passado, a primeira mensagem que foi como tema, como lidar com o medo. Ou seja, a Bíblia, querido, ela tem a resposta para tudo nessa vida. Ela contém resposta para as questões da vida. E a Bíblia, eu tenho duas notas importantes para você a respeito da Bíblia. A primeira é que a Bíblia ela é uma fonte confiável, porque o autor dela é Deus. Nele nós podemos confiar. Sabe, ela é uma fonte confiável, capaz de revelar com clareza as causas dos nossos problemas sociais e também espirituais. E segundo, também ela é a cura. Sabe, uma vez você conhecendo a Bíblia, confiando na palavra de Deus, os nossos corações, as nossas vidas, a sua vida será transformada, porque ela tem poder para poder transformar. Imagine só, um livro escrito há séculos, há milênios, né? Que é a Bíblia. E até hoje ela tem transformado vidas. O poder da palavra de Deus é muito grande. Um certo evangelista no século passado, chamado Moody, ele diz o seguinte, que a Bíblia, ela não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, não, mas ela nos foi dada para ter a nossa vida transformada. O papel principal da Bíblia é transformar a vida, mudar a vida. Então, querido, o ponto mais importante dessa série de mensagens é que a Bíblia, ela é a resposta. E o tema de hoje é muito interessante, muito interessante. O tema de hoje eu quero pensar com você nessa manhã, como superar o fracasso. Como superar o fracasso. A verdade, querido, é que nem tudo aquilo que fazemos em nossa vida diária, em nossa vida cotidiana, nós somos ou seremos bem-sucedidos. Nem tudo. Isso não é novidade para ninguém, porque nós estamos sujeitos ao fracasso. Podemos entender o fracasso, querido, como sendo um desejo daquelas coisas que nós não conseguimos realizar, como uma vontade interrompida, ou como um objetivo não alcançado, ou um sonho acabado, ou aquele plano que você fez e não deu certo. Normalmente, quando nós sentimos fracassados, nós sentimos aquele sentimento de menos-valia. Aí você começa a dizer, sempre as coisas dão errado para mim, nada do que eu faço dá certo, eu não consigo realizar nada, eu não tenho condições de fazer isso ou aquilo. Sabe o que é isso, querido? Isso é resultado do fracasso que sucedeu na sua vida. Quando você começa a pensar ou a dizer essas coisas, o fracasso sucedeu na sua vida. Muitos não conseguem lidar com o fracasso, por isso então continuam vivendo de forma desencontrada. Desta forma, querido, é importante ir à luz da Bíblia para encontrarmos o caminho certo para poder superar o fracasso e nos tornarmos pessoas maduras, pessoas fortes diante da vida e principalmente diante dos problemas. Como então podemos superar o fracasso? Querido, o fracasso ele pode se tornar o degrau para o sucesso. Você sabia disso? Que o fracasso pode tornar um degrau para o sucesso. Na cultura oriental, principalmente o povo chinês, a palavra crise, ela pode ser entendida por duas maneiras. Por duas maneiras. A primeira, como algo difícil, momento grande, momento difícil de passar, tempestade, coisa horrível. Mas a segunda, oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento, momentos especiais para alcançar a maturidade. Nós, infelizmente, temos a tendência de entender que o fracasso, mais como um período escuro, como sendo aquele problema horrível, do que as oportunidades para poder crescer.
oportunidade para o crescimento. Desta forma, querido, é importante avaliar que nem todo fracasso nos leva ao fundo do poço. Nem todo, mas pode ser entendido como um degrau rumo à maturidade, rumo ao crescimento cristão. Temos um belo exemplo na Bíblia, um belo exemplo do futuro seguidor de Jesus, do futuro apóstolo chamado Pedro, o Pedrão. Ele teve uma experiência bem assim. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Lucas capítulo 5. Vejamos a história desse apóstolo magnífico, que tem muito a nos ensinar nesta manhã. Diz assim, de 1 a 11: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus lhe disse: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Querido, esse aí foi o encontro de Pedro e Jesus. Foi um encontro de uma forma para lá de interessante, muito interessante. Aliás, este é apenas dos primeiros encontros que muitos aconteceram entre ambos. Pedro e seus amigos haviam pescado a noite inteira pescando. Passou a noite jogando rede, puxando rede, jogando rede, puxando rede, e nada de peixe, sem pegar peixe algum. Tudo que indica, há uma grande possibilidade de que isso tenha sido um fato inédito na vida de Pedro. Inédito, uma vez que essa era a profissão de Pedro. Era o que Pedro sabia fazer de melhor, pescar. Certamente, Pedro, ele não era uma pessoa novata. Ele não era como eu. Vai pescar e tem que passar na peixaria. Não, mas o camarada sabia pescar. Provavelmente naquele barco ali havia as melhores redes. O barco era um barco bom. Pedro sabia exatamente o lugar onde poderia pegar mais peixe naquele lago. Também essa não era a primeira pesca de Pedro. O mesmo, ele era experiente por demais, habituado à pesca. Apesar de todas as condições favoráveis, Pedro tinha os melhores equipamentos de pesca. Pedro, ele tinha um bom barco, um barco adequado para a pesca. Pedro tinha uma larga experiência em pesca. Mas o fracasso aconteceu. O fracasso aconteceu. Pedro trabalhara a noite inteira, porque ele sabia que o sustento dependia de uma boa pesca. Mesmo assim, ele voltou para a praia de mãos vazias. Eu posso imaginar a frustração de Pedro.
lá na praia lavando as redes, triste, cabisbaixo. Como vou chegar em casa? A despensa vazia, não tem nada, e ainda tem meus sócios ainda aqui. Vou chegar em casa também na mesma situação que eu. Sabe, querido, há momento na vida que os melhores falham. Os melhores falham. É natural, diante do fracasso, acontecer o abatimento. Foi natural o momento que Pedro estava vivendo. Mas, assim, no dia seguinte, quando os discípulos estavam lavando as redes, sentindo muito cansado, esgotado, desanimado, e mesmo ouvindo a palavra de Jesus, pedindo que fosse novamente para o mar adentro e jogasse a rede novamente. No versículo 5, nós aprendemos que a primeira reação de Pedro foi o desânimo. É comum, olha o que Pedro disse: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, eu estou desanimado. Já passamos mais ou menos umas 5 ou 6 horas dentro desse mar, puxando rede e nada. Querido, uma perguntinha: será que a sua atitude seria diferente da de Pedro? Não é exatamente assim que reagimos depois do fracasso? Antes de prosseguirmos a uma parada necessária, precisamos parar, analisar, sabe, o sentimento de tristeza, o sentimento de desânimo, de cansaço. Por exemplo, aquilo que nos acontece como consequência do fracasso, eles são naturais. Muitos personagens bíblicos sentiram assim, muitos ficaram assim. Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento, no qual logo mais iremos falar sobre ele, lá no capítulo 19 de 1 Reis, ele se sentiu deprimido diante de Jezabel. Um outro grande personagem bíblico, um dos maiores reis do povo de Israel, Davi, ficou abatido diante dos problemas. Está lá em Salmo 38, versículo 6. Paulo, um dos maiores personagens do Novo Testamento, depois de Jesus, se sentiu cansado por causa das perseguições. Está lá em Atos, capítulo 23, de 9 a 11. Querido, é normal sentir-se fracassado, abatido. Contudo, o problema não é se sentir triste ou coisa semelhante, mas o problema é viver sob o peso da tristeza, sob o peso do fracasso. Desta forma, queridos, Pedro nos ensina uma lição valiosa. O desânimo, o abatimento inicial de Pedro não o impediu de mais uma vez tentar. No versículo, na parte B, nós lemos o seguinte: porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Pedro entendeu: Senhor, já que é tu que está mandando, eu vou decidir obedecer. Sabe, o problema não é ter alcançado o que se esperava, mas é entender que jamais será alcançado. Vejamos ainda algumas lições deste acontecimento. A primeira lição que podemos tirar desse texto é a seguinte: quando o nosso melhor não é o suficiente. O nosso melhor não é o suficiente. Eu pergunto, o que essa história nos ensina sobre o fracasso? Amados, preste bem atenção. Jesus, ele nunca realizou um milagre sem um propósito. Nunca. Ele sempre utilizou os milagres para ilustrar os princípios. Esse incidente revela-nos que ao fazer, quando o nosso melhor não é o suficiente, sabe, há momentos em que damos o melhor de nós, fazemos o melhor, ainda assim ficamos longe do nosso alvo, longe do objetivo alcançado, longe da meta. Talvez você estuda com dedicação para uma prova, mas tira uma nota baixa. Talvez você dá duro para poder melhorar o seu casamento, mas mesmo assim
você não vê nenhum progresso. Talvez você trabalhe com dedicação, com tudo, nada muda, só piora, até as coisas pioram. Parece que você não consegue ver o resultado do seu trabalho. Muitos, queridos, hoje em dia, empenham-se na criação dos filhos com carinho, com dedicação, com maior cuidado, maior zelo. Aí quando chega na adolescência, tudo muda. Muitos hoje investem tempo nos relacionamentos, amizade, namoro, contudo não há a valorização que se espera. Em certas ocasiões, a vida pode ser dura. E ficamos tentados a desistir, a abandonar as redes. Talvez passou na cabeça de Pedro aquele dia: eu vou deixar de ser pescador, vou procurar outra coisa para fazer. Poxa, faço isso há anos, sempre tive sucesso, estou voltando para casa, hoje sem nada. Tem hora que dá vontade de desistir. Inevitavelmente, querido, alguns pensamentos vêm aos nossos corações, como: o que adianta? Eu vou fazer e vou fracassar mais uma vez. O que poderá fazer a diferença? Por vezes, querido, damos o nosso melhor e colhemos o pior. Talvez a história de Pedro, ela se pareça com a sua história de vida. Talvez você sente que, apesar do esforço, apesar do trabalho, você não consegue ver o progresso, você não consegue ver o crescimento. Algumas pessoas, de fato, ao enfrentarem tais circunstâncias, realmente desistem de tudo, tornam-se desconfiadas e pessimistas em relação à vida. Eu pergunto, quando isso acontecer, o que fazer? O que fazer quando isso acontecer? Aí, querido, eu quero te mostrar a segunda lição. Aproprie-se da presença de Deus. Aproprie-se da presença de Deus. Esse é o primeiro princípio para alcançar o sucesso. E se encontra lá em Lucas, no capítulo 5, versículo 3. Entrou num dos barcos, ou seja, Jesus entrou num dos barcos que pertencia a Simão, sentou-se e do barco ensinava o povo. Querido, preste bem atenção, a presença de Jesus Cristo ali fez uma grande diferença. Se à noite, tanto Pedro como os outros estavam pescando sozinhos, agora mudou o quadro, mudou a história. Agora Deus estava com eles. O primeiro princípio para uma vida bem-sucedida, querido, é apropriar-se da presença de Deus em sua vida. Em outras palavras, Jesus precisa estar no seu barco. Há uma canção antiga, se eu não me engano é do grupo Logos, que diz que a minha vida é como um barquinho. E o nosso leme é o Senhor, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige. Então, querido, precisamos estar com o Senhor em nosso barco. Quando Jesus está no nosso barco, nada lhe influenciará mais o sucesso pessoal do que está vivendo juntamente com Cristo. Quando Jesus está no barco, a sua presença, ela elimina o medo de fracassar, ela reduz a preocupação em relação aos resultados. Quando Pedro, que permitiu que Jesus fosse seu companheiro na pescaria, os resultados foram incríveis, foram fantásticos. Quando nossa vida ela é dirigida por Deus, temos a garantia de que todas as coisas, todas, não apenas algumas coisas, mas todas as coisas estão no controle. É necessário você colocar a sua vida diante de Deus, deixar que Ele dirija a sua vida. E com isso eu aprendo a terceira lição: coopere com o plano de Deus. Coopere com o plano de Deus. Este é o segundo princípio para alcançar o sucesso. E encontra-se no versículo 4. E tendo acabado de falar, disse a Simão, Jesus falou com Simão: agora, vá para onde as águas são mais fundas,
E a todos vocês que estão no barco, lancem as redes para pescar, para a pesca. Sabe, querido, quando os discípulos foram pescar pela segunda vez, quando eles resolveram ir sob a direção de Cristo, seguindo fielmente as instruções do Senhor, isto é, não devemos apenas nos apropriar da presença de Deus em nossa vida, sabe? Porque quando nós apropriamos da presença de nossa vida, isso significa fé. Eu estou com Ele. Mas também devemos cooperar com a sua presença. Isto é prática. Deus fala e você obedece. Como aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que deveria ser um versículo se diz essa palavra aí. Que Ele pode mandar. E nós que temos um pouquinho de juízo, temos que obedecer. Sabe, querido, quando os discípulos foram pescar pela segunda vez, sob a direção de Jesus, fielmente, tudo mudou. Sabe, nossa vida cristã também, ela não pode ser anulada, ela não pode ser divorciada, desvinculada da prática. Precisamos ter fé e ter prática. Aquilo que cremos deve ser também aquilo que fazemos, aquilo que vivamos. Deus espera isso de nós. Deus espera que aquilo que nós falamos, nós iremos agir. Pedro assim entendeu, e então seguiu a orientação de Jesus. A atitude de Pedro foi a perfeita. Ele estava pronto para cooperar com o plano de Deus. Ainda porque Jesus disse: Pedro, afasta-se um pouco da praia. Afaste-se um pouco da praia. Porque os peixes maiores, queridos, eles não estão ali na marola, estão em águas profundas, em águas rasas. Só se pega peixe pequeno, só piabinha. Em águas rasas, você não consegue pegar peixes grandes. A maioria das pessoas que vivem em águas rasas da vida, elas vivem apenas na superfície. Sua vida não tem profundidade, porque estão satisfeitas em ficar somente na margem. Nunca se lançam em águas profundas. Eu pergunto, você sabe por quê? Porque a água rasa é mais segura. Mais segura. É tão bom ficar no lugar seguro, né? A segurança está ali. Mas quando você não sabe nadar, fica descendo até onde a quebra. Mas Pedro, ao aceitar o convite de Jesus, Pedro, ao receber a mensagem de Jesus, ele resolve sair da margem, resolve sair da área de segurança, arriscar a sua vida e ir mar adentro. Querido, o resultado, quando você sai da zona de conforto, ela é surpreendente. Quando nós decidimos ouvir e seguir a Jesus, somos surpreendidos como Pedro foi surpreendido. Aí eu quero mostrar a você a quarta lição desse texto. Espere Deus agir. Espere Deus agir. Esse é o terceiro princípio para o sucesso, para poder vencer o fracasso. Está no versículo 5. Porque és tu que estás dizendo isto. Ou seja, porque Deus está dizendo eu vou fazer. Para superar o fracasso, querido, você deve antever as promessas de Deus. Na segunda tentativa, os discípulos eles agiram com base na promessa de Deus. Eles foram pescar mais uma vez, confiando na palavra de Jesus, e ele fez isso porque creu na ação bondosa de Deus em seu favor. Pedro sabia que Deus manteria a sua promessa, porque Deus é fiel, queridos. Deus é fiel. Pedro não estava confiando meramente mais na sua capacidade. Portanto, agora, ele não temia mais o fracasso, porque ele anteviu a promessa de Deus para a sua vida. Apesar do fracasso da noite anterior, apesar de estar cansado, mas a esperança de Pedro, ela reacendeu por causa única e exclusivamente da palavra de Jesus. Entra no mar e lança as redes. Querido, quando Deus está presente no barco, quando o plano de Deus está em execução e as promessas divinas sendo acalentadas em nosso coração, o resultado, ele é impressionante, ele é incrível.
Até porque Deus conhece melhor do que nós os planos a nosso respeito. Ele sabe o que é melhor. Também, a melhor resposta não é aquela que vem segundo aquilo que eu vejo, segundo aquilo que você vê, mas é aquela que vem da vontade de Deus. Pedro, ele teve naquela manhã, uma pesca maravilhosa, e teve uma rica experiência com Deus. E nós? E nós? Será que nós temos tido experiências grandiosas com Deus? Será que nós temos tido experiências ricas com Deus? Observe o que o versículo 6 nos diz. Os discípulos pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Querido, Deus abençoou com mais daquilo que eles precisavam. Muito mais. É sempre assim. Quando você se apropria da presença de Deus, quando você coopera com o plano de Deus, quando você antevê a promessa de Deus, você será abençoado com mais do que é suficiente. Mas, aliás, no versículo 7, mostra que os discípulos tiveram que repartir os resultados com outros barcos que estavam à mediação. Tiveram que, porque se não fizessem isso, eles iriam naufragar. O barco iria afundar. Sabe, querido, é maravilhoso viver assim. Sabe, Deus quer abençoá-lo de tal forma que você tenha que dividir as bênçãos com outros para você não naufragar na sua vida. Ele não quer apenas abençoar você, mas Ele quer abençoar outras pessoas por meio da sua vida. Pessoas cujos as redes estão vazias. Deus abençoou os discípulos mais do que eles poderiam, mais do que eles precisavam. O milagre foi tamanha surpresa que Pedro começou a gritar: Senhor, eu não mereço isto. Eu não mereço isto. Eu sou pecador, por isso afaste de mim, porque o Senhor é bom demais para mim. O incidente, isso tudo é que Jesus transformou a vida de Pedro. Transformou a vida de Pedro. Jesus então disse para Pedro o seguinte: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Não tenha medo. Sabe, querido, em seguida os discípulos atracaram um barco na praia, deixaram tudo que tinham, deixaram o barco, as redes, todos os materiais de pesca, a vida passada, tudo aquilo que eles sabiam fazer, deixaram para trás. Reflito sobre isso, querido. Quando chegaram à margem, os discípulos deixaram para trás, bem ali na praia, a maior pesca que eles já haviam feito na vida, para poder seguir Jesus. A maior pesca. Eles perceberam que Jesus podia realizar o milagre como aquele. Só Jesus poderia realizar um milagre como aquele. Eles perceberam isso. Eles perceberam que só Jesus poderia fazer as coisas que eles precisavam, não necessitavam. Eles perceberam que só Jesus poderia fazer coisas maiores na vida deles. Eles descobriram que quando o seguissem, as suas necessidades, as suas carências seriam mais do que satisfeitas, porque quem tem Jesus tem tudo. Cristo, a partir daquele momento, tomaria conta deles, independentemente do que acontecesse, eles estariam com Jesus. Eles queriam ter um relacionamento íntimo com Jesus, mais do que fosse, mais além do que aquele milagre. Ele falou: eu preciso caminhar com este homem, eu preciso aprender mais com este homem. Então Cristo, olhando para aquele homem, para o coração deles, e convidou para tomarem parte da maior tarefa do mundo, na qual convida a mim e a você: farei de vocês pescadores de homem. Eu louvo a Deus pela vida de Pedro. Eu louvo a Deus pela vida de Jesus, que teve esse encontro com Pedro ali,
e mudou a história de Pedro, e essa mensagem chegou até nós, porque essa mensagem é para nós. Deus quer fazer de nós pescadores de homem. Jesus disse para aquele discípulo: agora vocês vão deixar tudo aqui, eu quero que vocês agora compartilhem as boas novas com outras pessoas, eu quero que vocês falem de mim para outras pessoas. Querido, dessa forma, Jesus te convida a mim e a você a ser pescador de homens. Mesmo que uma noite inteira você tenha fracassado, mas quando você se apropria da presença dEle, quando você coopere com Ele, Deus vai fazer um milagre, e a sua vida passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus nos convida para poder ser pescador de homens. Talvez Pedro, ao chegar na praia pela manhã, nunca passou pela cabeça dele em ter uma chance de voltar para o mar e ter uma pesca como aquela. Mas quando ele encontra a pessoa certa, tudo muda. Tudo muda. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como é a sua história de vida. Eu não sei como está a sua vida. Ou se até aqui não foi uma vida como você quis que fosse. Talvez você planejou e tudo deu errado. Talvez você esteja sentindo como os discípulos, antes de chegar até Jesus, antes de chegar até a praia. Talvez você trabalhou a noite toda, voltou com a rede vazia, sem nada, se sentindo um inútil, um fracasso. Talvez isso descreva a sua situação hoje. Talvez isso descreva a situação do seu casamento. Talvez, aos seus olhos, você fracassou no casamento. Talvez lá no seu emprego, você se sente um fracassado, a ponto de desistir. Ou talvez algum outro problema que venha até você, e você já quer abandonar, quer jogar fora. Talvez você sente que não tem nenhum progresso, e por isso você constantemente diz, ou até mesmo pensa de si: o que adianta? Por que continuar tentando? Por que lutar? Por que me esforçar? Ou por que fazer? Talvez você tenha tornado um tanto cético quanto a relação à vida. Sabe, querido, Pedro, ele não foi cético, de maneira nenhuma. Ele não disse o seguinte: Senhor, eu trabalhei há 10 horas e não peguei nada. Isso deve significar que não há peixe nesse lago. Não, ele não disse isso. Ele sabia que os peixes estavam lá, e que ele apenas não tinha conseguido pegá-los ainda. Amados, o fato de você ainda não ter resolvido aquele problema, isso não significa que ele não tenha solução. Muitas das vezes, devido ao fracasso, geralmente aprendemos as lições que nos ajudam a alcançar o sucesso. A mensagem de Deus para você nesta manhã é a seguinte: não desista. Não desista. Persista. Confie
tente mais uma vez, mas agora tente com Jesus. Não deixe Ele de fora do barco da sua vida. O que fez a diferença na vida de Pedro e dos seus amigos foi a presença de Jesus naquele barco. A orientação de Jesus, as instruções de Jesus, fez toda a diferença. E eu tenho a plena certeza, plena confiança, que ela fará toda a diferença na sua vida também. Por isso, não desista. Não desista. Senhor, muitas das vezes nós somos tentados a desistir. Somos tentados a abandonar tudo. Muitas vezes parece que o problema vai nos sufocar, porque nós não confiamos completamente no Senhor. Nós esquecemos que o Senhor é maior do que os nossos problemas. Pai, eu peço ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor venha sempre trazer a memória da grandiosidade que és Tu. Que mediante, Pai, ao fracasso, às dificuldades, o Senhor Deus venha lembrar que o Senhor está conosco sempre. Eu peço ao Senhor, Deus, ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de sucesso. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, a ponto de sair da nossa zona de conforto e ir em águas profundas, para poder viver o sobrenatural do Senhor. Eu peço a Ti, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, tenha um bom domingo. Logo mais, às 19h45, estaremos aqui para poder, junto com o povo do Senhor, louvar e adorar aquele que é digno, toda a honra e toda a glória. Logo mais, o tema da mensagem é bem importante: como derrotar a depressão. Se você conhece alguém, se você está passando por algum fato como este, alguma depressão, venha, convide pessoas, porque através da Bíblia nós encontraremos resposta como derrotar a depressão, que é a doença do século. Amém? Deus abençoe, tenha um bom domingo, na paz do Senhor.